E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Recebe, Senhor, a nossa adoração e o nosso louvor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e diletos amigos, eu quero pregar nesta noite sobre o seguinte tema: a batalha pela fé. A luta pela fé. Judas, conhecido como servo de Jesus Cristo, um dos discípulos de Jesus, tinha a intenção de pregar sobre salvação. Dois assuntos de extrema importância: salvação e fé. Não existe um assunto, um tema mais importante do que o outro. Não. Todos dois são importantes e necessários para a fé cristã e para o homem de uma forma em geral. Salvação e fé. E está escrito na palavra de Deus que a intenção inicial de Judas, servo de Jesus Cristo, era pregar, era escrever, era ensinar sobre a salvação comum a todos os homens. Mas aprove a Deus, e nós não sabemos a razão por qual. Judas então muda a temática, o assunto, e escreve sobre a batalha, a luta pela fé. Necessário mister lutarmos pela fé, a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas há algo interessante nessa epístola aí, amados irmãos e amigos. É que Judas, servo de Jesus Cristo, Judas, não o Iscariotes, ele adverte sobre homens ímpios, sobre murmuradores, sobre escarnecedores, sobre homens cruéis, que naquela época já estavam adentrando as casas, os lares e até as reuniões dos servos de Deus, levando a afastar aqueles que estavam no caminho do Senhor. E nesta noite eu quero falar sobre algumas ameaças à fé, alguns perigos à fé. Naquela época o povo de Deus, os servos de Deus estavam passando por perseguições, por tribulações. E nos nossos dias também passamos por perseguições, por tribulações, por momentos difíceis na vida, e é necessário permanecer com a fé inabalável, a fé em Cristo Jesus. O versículo 4, então Judas vai e escreve: porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, homens cruéis, homens impiedosos, que tentam converter, distorcer a graça de Deus e negam a Deus. Falsos profetas, homens enganadores, estavam negando que Jesus Cristo era Deus, que Jesus Cristo era o dominador e Senhor de toda a humanidade. E então Deus usa este homem para exortar, para encorajar, para admoestar a igreja e o povo em geral sobre falsos profetas, sobre homens enganadores. Queridos, a primeira ameaça, o primeiro perigo à fé está no versículo 6, final do versículo 5. Mas quero lembrar-vos
como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Lá no livro de Números, nós temos um relato, onde Moisés enviou 12 espias à terra de Canaã, à terra prometida, a uma terra que iria manar leite e mel. E dentre esses 12 espias, está registrado nas Sagradas Escrituras, que apenas dois, Josué e Calebe, creram na promessa, creram que o povo de Deus iria conquistar a terra prometida. E 10 deixaram habitar em seus corações a incredulidade. A primeira ameaça à fé, e que nós temos que batalharmos pela fé, a primeira ameaça se chama a incredulidade. Está escrito na palavra de Deus, amados irmãos e amigos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, amados, nós estamos vivendo tempos difíceis. E eu coloquei diante de mim, diante do Senhor, que nós não estamos tendo apenas 3 crises. Nós temos agora a questão da saúde, a questão do coronavírus, do Covid-19. Nós temos agora a questão da economia, porque mexendo na questão da saúde, está mexendo também na questão da economia, do trabalho, das finanças, do sustento. Mas a igreja e nós precisamos termos cuidado com a crise chamada a crise espiritual. A crise da saúde, da doença, da enfermidade vai passar. A crise financeira pode passar e vai passar em nome de Jesus. Mas existe a questão espiritual. A questão do relacionamento do homem com Deus. A questão do afastamento do homem de Deus. E então Judas adverte. O Senhor Jesus teve um encontro certa vez com 2 irmãs e um irmão. Lázaro havia morrido. E Jesus então chega após 4 dias. E Jesus então vai e diz a Marta: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Meu amado irmão e amigo, vamos permanecermos com a nossa fé firme, inabalável. Não vamos deixar que nada, nem mesmo as crises financeiras, nem mesmo a doença, nem mesmo a enfermidade, nem mesmo no leito de dor, nada venha abalar a nossa fé ou nos afastar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda ameaça à questão da fé é a desobediência. Sabe, amados, aonde não há fé, Deus não age, Deus não opera. Aonde há incredulidade, Deus não age, Deus não opera. Fé e incredulidade jamais andarão juntas. Um certo homem, ele disse o seguinte: só há uma maneira do pecador, do homem atar as mãos do Deus Todo-Poderoso, deixando habitar no seu coração a incredulidade. Repreenda a incredulidade. Mas como eu estava falando, a segunda ameaça à fé é a desobediência.
O texto que nós lemos, e eu convido o amado a acompanhar, o versículo 6 de Judas, está escrito: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou Deus esses anjos na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Sabe, amados irmãos e amigos, Deus tinha criado os céus, a terra e tudo que neles há. E os anjos estavam a serviço de Deus. E uma parte dos anjos não guardaram o principado, em outras palavras, desobedeceram a Deus, rebelaram-se contra Deus, voltaram-se contra Deus. Certa vez, um homem, e nós temos o caso de dois reis, Saul e Davi. E está registrado nas Sagradas Escrituras a diferença dentre esses dois reis, estes dois homens. Um ficou mais preocupado no sacrificar. O outro se preocupou no obedecer. E por conta disso, o reino foi tirado de Saul, mas Davi preocupou-se em obedecer, em render-se ao Senhor, em submeter-se a Deus, em fazer a vontade de Deus. E nesta noite eu quero convidar você a vivermos uma vida de obediência, de fazermos a vontade de Deus, de amarmos como Cristo amou, de perdoarmos como Cristo perdoou, de servirmos como Cristo serviu, de pregarmos o Evangelho, de fazermos discípulos em nome de Jesus. O terceiro obstáculo e barreira ameaça a fé. Eu quero ler, e vou ler aqui o versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. O terceiro perigo, ou ameaça à fé, é o caminho de Caim. Você conhece o caminho de Caim? Cuidado com o caminho de Caim. Está escrito nas Sagradas Escrituras que numa certa ocasião Abel ofereceu do que ele tinha, o primogênito do rebanho que ele tinha ao Senhor. Abel procurou oferecer o melhor ao Senhor. Mas está escrito na palavra de Deus que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta qualquer. Uma oferta sem critério. Mas pior do que entregar uma oferta qualquer, foi o caminho de Caim. E o caminho de Caim é chamado inveja. O pecado da inveja é uma ameaça à fé. É um perigo à fé. E está escrito na palavra de Deus. A inveja levou Caim a cometer um homicídio. Ele ficou com inveja porque a oferta do irmão dele, Abel, foi aceita por Deus. E a oferta dele, que foi uma oferta qualquer,
sem amor, sem alegria, não foi de todo o coração, foi rejeitada, foi recusada por Deus. Sabe, irmãos, muitas pessoas têm deixado habitar em seus corações a inveja no ambiente de trabalho, a inveja por alguém que progride, que alcança êxito, sucesso, e ele ainda não alcançou. A quarta ameaça ou perigo à fé, está escrito na palavra de Deus, é o prêmio de Balaão. Você conhece o prêmio de Balaão? Cuidado com o prêmio de Balaão. Todos nós precisamos termos cuidado com o prêmio de Balaão. Balaão era um profeta. E está escrito na palavra de Deus que Balaque procurou e tentou contratar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. O prêmio de Balaão é conhecido como avareza, o amor ao dinheiro. Cuidado! Está escrito lá na palavra de Deus, em 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Balaão tinha esse prêmio, esse pecado, o pecado da ganância, da avareza, do amor ao dinheiro. Sabe, amados irmãos, os homens têm se tornado materialistas. E quanto mais tem, mais querem. Muitas vezes deixamos de servir, de ajudar, de colaborar, de cooperar, de socorrer, no afã de termos mais e mais e mais. Certa vez o Senhor Jesus teve um encontro com um jovem. E esse jovem, ele tinha como pecado o prêmio de Balaão. E Jesus então disse, olha, falta-te uma coisa. O Senhor Jesus tocou lá na ferida daquele jovem. Ele disse, Senhor, tudo isso eu tenho feito. Eu tenho procurado guardar os 10 mandamentos. Jesus então disse, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tu tens. Reparte aos pobres. Depois vem e segue. Aquele jovem com o prêmio de Balaão, com o pecado da avareza, da ganância, da ambição, baixou a cabeça e saiu triste. E para finalizarmos, irmãos, a última ameaça e perigo à fé é a contradição de Coré, chamada de pecado de rebeldia. Pecado de rebelião. Esse homem, com mais alguns, se levantaram, se rebelaram contra o ungido servo do Senhor, Moisés. Sabe, irmãos, a contradição de Coré, o pecado de rebelião, o pecado de revolta, a Bíblia chama de idolatria, sabe? E esse pecado conduz à perdição. Quantas pessoas têm se rebelado contra as suas autoridades, contra os seus governantes? Quantas pessoas têm falado mal do presidente, dos governadores, dos prefeitos? Irmãos, quantas pessoas têm deixado o pecado de rebelião, da revolta, habitar o seu coração lá no ambiente de trabalho, contra o seu patrão,
ladrão. Quantas pessoas têm deixado o pecado de rebelião habitar na sua vida, se levantando contra os pastores, contra o seu pastor, contra o seu guia, o seu líder espiritual. Pecado de rebelião. E finalizo dizendo que existe uma solução. A solução para a batalha da fé é o arrependimento. Precisamos batalharmos pela fé, arrependendo dos nossos pecados. A solução para a batalha da fé é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A solução pela batalha da minha fé e da tua fé é uma genuína conversão, é a perseverança. O Senhor Jesus deixou escrito: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que o Senhor Jesus, que o nosso Deus seja glorificado e engrandecido. Amém. Curve a sua cabeça e vamos orar. Pai bendito, Senhor, graças te damos, ó Deus, por esta oportunidade. Nós te agradecemos por tudo. Todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós te agradecemos até mesmo pelas dificuldades, pelas tribulações. As dificuldades, Senhor, as tribulações, provam a nossa fé. E a nossa fé, Senhor, precisa passar pela prova do ouro, a prova do fogo. Nós te agradecemos, Senhor, porque cremos que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que te amam. Muito obrigado, Senhor. Que a tua igreja permaneça com a fé inabalável, com a fé firme no Senhor. Ainda que venham tribulações, ainda que venha o desemprego, a enfermidade, a doença, ainda que esteja num leito de dor, mas que a nossa fé permaneça firme em Cristo Jesus. Muito obrigado, nós te agradecemos e te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E que Deus nos abençoe. Aleluia. Nós cremos que você foi abençoado na tua casa. Nós queremos fazer mais uma oração logo depois. Nós estamos aí com nossa conta, né, para depósito dos dízimos, ofertas. Você que, pastor, não sei como depositar, né, isso é uma questão voluntária, você não é obrigado. Mas, pastor, eu não tenho como depositar. Fale conosco, tenha o nosso contato aí. Depois a gente vai entrar em contato com você também. Amém? Em nome de Jesus. Mas eu queria que você fechasse seus olhos na tua casa, para nós estarmos orando e logo em seguida nós estaremos suspendendo o trabalho, porque o trabalho do Senhor ele não encerra, só suspende. Você continua seu culto individual. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, grandes coisas tem feito o Senhor em nosso meio. Pai, nesses últimos dias, eu tenho visto muitas pessoas apreensivas, ó Pai, com medo, meu Deus, dos últimos dias. Outros, Pai, sobressaltados quando isso vai acabar. Meu Deus, eu sei como tua palavra foi ministrada, que nós precisamos estar com uma fé inabalável e obedientes em ti, Pai, porque a obediência fará toda a diferença. Eu quero te pedir, ó Pai, que essa mulher, esse homem de Deus,
essas pessoas que estão ouvindo agora essa palavra, meu Deus, que ouviram a mensagem, que participaram um pouco do louvor, Deus, antes da queda da energia. Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas tenham a cada dia um fundamento firme no Senhor. Meu Deus, que as suas forças, meu Deus, a cada dia, a sua fé, seja uma fé, meu Deus, aumentada cada vez mais. Porque a tua palavra, ela fala que certo homem chegou para o Senhor e disse: se eu puder fazer alguma coisa, faz. O Senhor disse: se eu puder, não. Se você crê, meu Deus, naquela hora ele disse: Senhor, eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Se há alguma pessoa que está faltando fé, que o Senhor aumente essa fé em nome de Jesus, e que eles possam, Pai, a cada dia, Senhor, acreditar no que o Senhor pode fazer. Meu Deus, ainda que o homem diga um monte de coisas, e digam até que o tempo acabou, meu Deus, mas o Senhor tem sempre a palavra final em nossas vidas. Pai, eu quero te pedir, para cada vida que aqui nos ouve, meu Deus, e que nos vê, eu quero te pedir a tua bênção. Abençoa, Senhor, de forma tremenda e de forma abundante. Abençoa essa casa, abençoa essa família, abençoa, Pai, os negócios, abençoa o emprego. Senhor, aquele que não tem, que possa ter, porque algumas pessoas perderam seus empregos nesses dias. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que têm negócio possam ser abençoados de forma tremenda, de forma abundante. Pai, que em nome de Jesus, portas de bênção estejam abertas para o teu povo. Senhor, muito obrigado por tudo. Nos abençoe, em nome de Jesus. E eu te peço, ó Pai, que a tua graça e a consolação, as consolações do teu Espírito Santo e as tuas eternas misericórdias sejam sempre conosco, hoje, sempre e eternamente. Amém. E que Deus te abençoe e fique na paz de Cristo. Amém? Deus abençoe você.